aqui sabe o que é isso aqui? Uma mala. E para que a gente usa uma mala? Para viajar. Muito bom. Isso aí, vocês são muito inteligentes. Tio, coloca o primeiro slide para mim, por favor. Hoje, nós vamos fazer mais uma viagem. Quem aqui sabia que a gente está viajando nesses últimos dias? E no que a gente está viajando? Na maionese? Não, não é na maionese. A gente está viajando pela Bíblia. Pode passar, tio. Ó, esses daqui são alguns dos que a gente já viajou, alguns livros que a gente já foi. A gente começou por Gênesis, que fala sobre a criação do mundo, fala quando Deus fez o céu, a terra, os animais. A gente já passou por Êxodo, que fala sobre a preparação para a libertação do povo. Por Levítico, que fala sobre as leis. E por Números, que fala sobre a importância da obediência. Agora, nós vamos para mais uma viagem. Nós vamos viajar por um livro que se chama Deuteronômio. É um nome grande, né? Pode passar. É, isso aí. Deuteronômio, ele é o 5º livro da Bíblia. Faz assim, ó. 5º livro da Bíblia. Repete comigo. 5º livro da Bíblia. Isso daí. Ele está dentro do Pentateuco. Quem sabe o que é isso? Isso aí, os 5 primeiros livros da Bíblia. É um nome difícil, né? Mas ele significa os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Deuteronômio. Faz assim, ó, comigo, ó. Qual é o primeiro? Quem sabe qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. E o segundo? Êxodo. E o terceiro? Levítico. O quarto? Números. E o quinto? Isso aí, é o que a gente vai aprender hoje. Pode passar. Tio, pode passar o slide. Passa o slide. Peraí, galera. Vamos fazer todo mundo. Tio, passa o slide. Ih, foi fraco. Agora sim. No livro de Deuteronômio, a gente aprende algumas coisinhas. Uma dessas coisas é... Quem aqui sabe ler mesmo? Vem aqui, príncipe. Vem cá, rapidinho. Vem. Peraí, princesa, peraí. Vamos lá. Consegue ler o primeiro ali pra mim? Vem aqui. É tudo? Pode ler. Ó, gente, ele vai ler pra gente o que a gente aprende em Deuteronômio, beleza? Todo mundo prestando atenção, tá? Vai lá. Mostrar o amor de Deus e sua fidelidade. Aprender a importância da obediência. Reconhecer o amor de Deus, sua fidelidade e exercer obediência. Daí, muito obrigada. No livro de Deuteronômio, a gente aprende sobre o amor de Deus, a fidelidade de Deus. A gente aprende sobre um monte de coisa. Quem aqui sabe o que é fidelidade? Eu vou explicar para vocês o que é fidelidade. Fidelidade é basicamente ser fiel. É aquela pessoa que cumpre com a palavra. Um exemplo, se eu prometer que vou dar um chocolate para cada um, eu tenho que ser fiel à minha palavra. Então eu tenho que cumprir. Eu tenho que dar um chocolate para cada um, entendeu? Nos últimos dias, a gente tem falado sobre um povo. Quem aqui sabe que povo é esse? Qual é? O povo de Israel. Esse povo, ele passou por um processo assim muito grande, que vem sido falado nos últimos dias. Pode passar, tio. O povo de Israel, ele estava sendo escravo em um lugar. Esse lugar era o Egito.
Hoje nós vamos falar um pouquinho do processo dele. Vamos lá. Quem aqui trouxe a Bíblia? Tem que trazer a Bíblia. Abre aí quem trouxe em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3. Quem não conseguir, pede ajuda para o tio. Abre aí rapidinho para a gente ler, todo mundo junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi? Vamos lá, eu vou ler aqui. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bassã, que morava em Astarote e em Edreim. Esses nomes de cidades são um pouquinho difíceis, tá bom? É normal eles serem difíceis assim. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do Rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Olha aqui, rapidinho para vocês entenderem. Moisés conduziu o povo de Israel para a terra prometida. Quem aqui sabe o nome da terra prometida? Canaã, muito bom. Eles tinham que chegar a essa terra. Só que esse processo de chegar à terra foi muito longo. Muito grande. Sabe quanto tempo durou? 40 anos. Quem aqui tem 40 anos? É muita coisa. São 40 anos. Vocês não chegaram a 40 anos ainda, né? Mas um dia vocês vão chegar. Eles levaram 40 anos para conseguir chegar à terra prometida. Pode passar, tio. Nesses 40 anos, eles iam por um processo. Eles faziam uma viagem. Nessa viagem, o Senhor conduzia eles. Nos últimos dias, quem aqui estava nos últimos cultos? Pouquinha gente. O Senhor, ele cuidou do povo de Israel. Durante o dia, ele mandava uma nuvem. E durante a noite, uma coluna de fogo. Para aquecer eles durante a noite e durante o dia, a sombra para proteger do sol. Eles trilharam um caminho muito grande para conseguir chegar nessa terra prometida. Assim, quando a gente faz... Quem aqui viajou nas férias? Levanta a mão assim, bem alto. Viajaram nas férias. E era igualzinho, era uma viagem. Só que era uma viagem muito longa. Esse mapa aqui, ó, ele vai mostrar um pouquinho. Eles saíram de lugar, aí foram para outro, aí acamparam lá, aí depois foram para outro lugar, acamparam lá de novo, e depois para outro lugar, até chegar na terra de Canaã. Foi um processo muito grande. Vamos continuar aqui. Agora, em Deuteronômio 6, 8. É no mesmo capítulo, tá bom? A gente só vai continuar. Quando estávamos ao pé do monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo nesse lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do Rio Jordão. E na direção das montanhas, da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã até os montes Líbanos, no norte e até o grande rio Eufrates no leste. O Senhor estava dando instruções para eles, para que eles pudessem trilhar aquele caminho e conseguir chegar à terra prometida. Aí está a terra que eu estou dando a vocês.
Eu, o Senhor, jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Canaã era a terra prometida deles. O Senhor prometeu essa terra para Abraão, Isaque e Jacó. E então, ele conduziu o povo para que eles chegassem a essa terra prometida. E assim, pudessem viver naquele ambiente. O Senhor foi muito fiel ao povo de Israel. Vocês concordam que o Senhor foi fiel ao povo de Israel? E como é que a gente pode ser fiel a Deus? Obedecendo. O que mais? Fazendo devocional. Jejuando, lendo a Bíblia. Isso aí. Com essas coisas, fazendo coisas boas, não mentindo. Com essas coisas, a gente é fiel a Deus. Vocês acham que se a gente pecar, a gente vai ser fiel a Deus? E se a gente mentir? E se a gente falar palavrão? E se dançar funk? Nem com nenhuma dessas coisas a gente é fiel a Deus, né? A gente precisa obedecer aos mandamentos dele na nossa vida. O povo... Na semana passada, a tia Vitória veio aqui pregar para vocês. E ela falou que o povo de Israel estava reclamando muito no processo. E por isso, não foram eles que herdaram a terra de Canaã, mas sim a outra geração. Na semana passada, a tia Vitória também contou que quando a gente reclama muito, a gente não está sendo fiel a Deus, certo? Deus, ele supriu as necessidades do povo e foi fiel a eles. Ele cuidou do povo de Israel, assim como ele cuida de vocês. Cuida de vocês, do papai, da mamãe, do titio, da titia, do vovô, da vovó. Deus cuida de todos eles, desde que nós sejamos fiéis a Ele, desde que nós cumprimos com os mandamentos que Ele deixou para nós, certo? Vocês acham, agora eu vou fazer uma pergunta e eu preciso da resposta de vocês. Vocês acham que se a gente for para o carnaval, a gente está agradando a Deus? Não tá. Quando a gente vai para o carnaval, a gente faz coisas erradas. E essas coisas erradas desagradam o coração de Deus, não é? Exatamente. Lá naquele povo, eles pecaram contra Deus. Eles adoraram a outros deuses. E por isso, o povo que saiu do Egito não entrou na terra de Canaã, e sim os seus descendentes. Os descendentes são os filhos. Eles entraram na terra de Canaã. Vou dar um exemplo para vocês. O papai e a mamãe de vocês são uma geração. E vocês são outra geração. Entenderam? Com esse povo era a mesma coisa. O povo que saiu do Egito era uma geração. E os filhos deles eram outra geração. Entendeu? A fidelidade de Deus e o chamado à obediência. Quem aqui é obediente? Muito bom. Isso aí, tem que ser obediente, né? Quando a gente é obediente, a gente faz as coisas com alegria. Quando o papai e a mamãe pedem para arrumar a cama, vocês vão fazer com alegria ou vocês vão fazer bravos? Tem que arrumar, tem que ser com alegria. Isso é obediência. Nós temos que ser obedientes a Deus. Deus, Ele nos chama para entrar na terra prometida e para chegar até o céu. Qual é a nossa terra prometida? Não é aqui.
O céu é a nossa terra prometida. E para chegar ao céu, a gente precisa ser obediente, certo? A gente precisa obedecer o papai e a mamãe, obedecer os tios do Sementinha, os professores da escola. Quem aqui estuda? Todo mundo vai para a escola, né? Exatamente, a gente tem que obedecer os professores da escola, certo? Certo? Isso aí. Vamos lá. Então vamos recapitular tudo que a gente falou aqui. A gente falou sobre uma viagem. Nessa viagem, o povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra de Canaã. E nesse processo, nós vimos o quanto Deus foi fiel a esse povo e o quanto Ele cuidou deles, assim como Ele cuida de nós. Quem aqui tem um exemplo de que Deus cuida de nós? Assim, eu sei que Deus cuida de mim porque Ele me ama. E Ele me perdoa quando eu peco. Deus cuida de todo mundo, isso aí. E vocês sabem o porquê Deus cuida de vocês? Porque vocês são filhos dele. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. E Ele cuida de nós, assim como o papai e a mamãe cuidam de vocês. Entenderam? Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fechar os nossos olhinhos e a gente vai orar, pedindo para Deus nos ajudar a ser uma criança boa e obediente. E uma criança que seja fiel a Deus. Beleza? Então vamos lá, todo mundo fecha o olhinho e põe a mão no coração. Eu vou orar e vocês repetem, pode ser? Senhor Jesus, nesse momento, eu te peço que me ajude a ser uma criança melhor. Eu te peço que me ajude a obedecer. Obedecer quem cuida de mim. Eu te peço que me ajude a ser grato por todas as coisas. E te peço que cuide de mim e da minha família em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.